Sejam muito bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC. Quem fala aqui é o Fernando, caso você seja novo no canal. Todo dia aqui tem 2 vídeos, de manhã às 7h45 e entre as 7 e as 8 da noite, beleza? De segunda a segunda aqui tem 2 vídeos, a gente fala muito sobre a DC. O ano que vem vai começar o Creature Commands, vai ter análise episódio por episódio aqui da primeira produção do DC Studios e do DCU. E também o The Penguin vai ter análise de episódio por episódio desse universo fantástico de The Batman. Vamos fazer esse vídeo aqui sobre uma reflexão sobre o que a DC precisa fazer, o que a DC precisa fazer para mudar o mercado. Veja bem, a DC não pode fazer só o básico, arroz e feijão. Ela não pode fazer só uma formulinha ali e ela achar que ela vai ter um sucesso absurdo. Ela precisa fazer mais, ela precisa entregar mais, ela precisa mudar o jogo, ela precisa trazer coisas novas. É quase que uma revolução em termos de universo compartilhado que a DC precisa fazer. E vamos dividir esse vídeo aqui em 3 etapas. A primeira etapa, o Superman. A segunda etapa, o plano. E a terceira etapa, como tudo pode ser diferente e precisa ser diferente. O Superman, hoje, eu percebo que o público geral não sabe quem é o Superman. Eles não fazem ideia de quem é o Superman. Eles pensam que o Superman é um cara muito bonito e um cara muito forte. Assim como é o Henry Cavill, que é literalmente isso. Ele tá basicamente assim, estereotipado pelo que é a figura do Henry Cavill. Muita gente fica triste porque ele saiu do papel. Eu não fiquei triste, porque eu nunca me identifiquei com esse Superman como o Superman ideal. Nem ele e nem o Tyler, da série Superman Lois. Que inclusive eu vejo fãs da DC falando que ele é o modelo perfeito do Superman moderno. Isso é uma grande heresia. Se você nunca leu o Superman na vida, se você já leu, você jamais pode falar uma parada dessa, porque isso é um grande de um absurdo. Grande parte dessa galera do público entusiasta não conhece o Superman porque eles não leem quadrinhos, certo? Tipo, eles não consomem essa mídia, é um nicho quadrinho. E o quadrinho mostra basicamente quem é o Superman de verdade. Tem um quadrinho recente que lançou que se chama Superman, a Era Espacial. Recente que eu digo, ele é tipo de 2022, assim. E é um quadrinho espetacular do Superman, mostrando que quando vem um grande escritor escrever o Superman, quando vem uma grande ideia, um grande roteiro, sai coisas incríveis desse personagem. Quem é leitor de quadrinho agora e está assistindo esse vídeo vai concordar comigo. Ao longo de toda a sua história, o Superman sempre teve grandes quadrinhos, sempre teve grandes escritores à frente do seu personagem. Mano, Alan Moore já escreveu Superman e fez história, o Grant Morrison fez história, o John Byrne fez história, o Mark Waid fez história. A DC, muitas das vezes, ela meio que traz o Superman para um lado que não faz muito sentido, como é o caso do Superman dos Novos 52, que o começo ali no Morrison, você fala, beleza, ele tá segurando e tal, mas aí depois desanda de um jeito absurdo, que é uma grande catástrofe aquele Superman, na minha opinião, porque ele é um Superman que você não pode apresentar para uma nova geração. Muita gente gosta da animação Liga da Justiça à Guerra. Essa animação, pra mim, ela é muito genérica, principalmente por conta da figura do Superman e da figura do Darkseid. O Superman é o Superman dos 952 ali, o enorme babaca, né? E eu vejo que a galera de hoje em dia, que nunca consumiu um quadrinho de Superman, se apega muito a esses personagens, se apegou muito ao plano do Zack Snyder, por onde ele queria ir. Vamos fazer o Injustice do meu jeito aqui e tal. A missão do James Gunn é quase escalar o Everest, para trazer para uma nova geração o David Corenswet, e principalmente para os entusiastas de filme de super-herói, que é a galera que não consome quadrinho, só assiste os filmes que estão no hype, entende? Que é super comum, isso daí é o grande público, né? Essa galera não sabe o que é o Superman, e eles precisam saber. Chegou a hora dessa galera entender o que é o maior super-herói de todos os tempos, e que ele não é só bonito e forte, ele é muito mais do que isso. Essa é a grande missão do James Gunn, trazer o Superman ideal para a nova geração, para todo mundo entender o que é o Superman. E isso pra mim é super importante, é uma grande missão. É um negócio difícil de acontecer, que eu acho que ele pode errar, ele pode acertar, mas ele precisa tentar trazer o Superman ideal. Por isso que as referências do James Gunn para o Superman são muito boas. A gente cruza os dedos para que ele consiga fazer isso. O super-herói mais carismático que existe, o super-herói mais foda que existe. Então, essa é a grande missão. Então essa é a primeira parte. A segunda parte do vídeo é o plano em si, né? Que é, tipo, nesse plano, ele precisa mostrar coisas diferentes. Então, a gente espera muito que Amazonas precisa ter o mesmo orçamento de Game of Thrones. Paraíso Perdido, precisa ter o mesmo orçamento. Se você vai tratar essa série como o seu Game of Thrones da DC, então você tem que colocar o mesmo orçamento. Não dá pra você fazer uma coisa tipo Vikings, sabe? Que é uma série que era boa, tá? As primeiras temporadas eu assisti, depois eu larguei.
mas ela não tinha metade do orçamento do Game of Thrones, e não pode acontecer isso. Não pode. A DC tem que injetar uma grana violenta, como ela faz no Game of Thrones, o House of the Dragon, e apostar num negócio grande. True Detective com os Lanternas Verdes precisa acontecer, precisam fazer algo diferente, precisam fazer um filme de terror do Monstro do Pântano. Eles precisam entregar coisas diferentes, mostrar pro mercado que, tipo assim, ó, a gente tá fazendo a nossa própria parada. Se for boa, vocês vão consumir, porque essa marca é muito grande, esses heróis são muito grandes. Então essa é a segunda etapa, que eu acho que é o plano. Eu não duvido que o plano possa ser bom, e eu acredito que muitos de vocês também não. Mas o plano precisa ser executado de uma maneira diferente do que o mercado já fez. Precisa sair do arroz com feijão, de filme, com fórmula, com cena pós-crédito, ligando em outro filme. Vá ao cinema assistir o filme porque vai ter uma ligação. Vá ao cinema assistir a minha cena pós-crédito. Não é isso que o DCU tem que ser, ele tem que ser muito mais do que isso. Porque chegou num ponto em que Hollywood é a cultura do entretenimento no todo, precisa renovar os super-heróis. E esse é o ponto de virada. A DC pode ser uma das grandes responsáveis por isso acontecer. Eu acho que o James Gunn entende esse momento. E eu espero que ele e o Peter Safran, a galera da DC Studios, consigam fazer isso. E esse final que eu já disse já liga com a terceira coisa, que é o lance do ponto de virada, aqui, de você trazer algo diferente, você mudar a indústria. A DC é capaz de fazer isso. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: a DC vai fazer isso? A DC consegue virar o jogo? Ela consegue mostrar que, beleza, erramos no passado, mas agora a gente tá trazendo algo totalmente novo pra vocês. A gente vai fazer todas as mídias com esses super-heróis, vamos trabalhar todas as mídias e vamos fazer coisas incríveis em cada uma dessas mídias e coisas diferentes. A DC tem uma grande missão, o James Gunn, que é tirar o estereótipo imbecil e burro de que a DC é dark. O grande público, o público entusiasta, pensa isso. Que é a galera que nunca leu um quadrinho do Superman, que é a galera que pensa que o Injustice é o parâmetro de história da DC, que é a galera que pensa que esses personagens da DC, eles só são muito poderosos, não é só isso. Os personagens da DC, eles são ícones da cultura pop. A DC precisa trabalhar games incríveis e relevantes, ela não pode fazer games como Gotham Knights, ela não pode fazer games igual o Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça, que prometeram um game foda, só que a mesma galera que fez a franquia do Arkham vai entregar um game totalmente esquecível, provavelmente. Não importa se a história vai ser boa, se o CGI é bonito, se as expressões faciais dos personagens estão lindas, que realmente tá. O que importa é gameplay. E um jogo hoje precisa ser divertido. Videogame é sinônimo de diversão, sim. Embora algumas pessoas da indústria já falam que não. Ah, o meu jogo não é pra ser divertido. Porra nenhuma. Videogame é diversão, sempre foi e pra sempre vai ser. Então acho que a DC precisa fazer jogos relevantes, assim como ela fez com a franquia do Arkham. Tá vindo um novo game da Mulher Maravilha, eles precisam fazer um grande jogo, porque é a maior heroína do mundo que tá ali, pra ter um primeiro jogo da história dela ali. Eu espero que a fase, o brilho da franquia Arkham não acabe, sabe? Não digo que precisa ter outros jogos do Batman, mas o brilho do tipo assim, olha como a DC pode fazer coisas incríveis nos jogos. E eles podem trazer isso no DC Studios. Então, eles precisam trabalhar todas as mídias e fazer algo diferente, mudar o mercado. A galera reclama muito do Superman Legacy ter 4 heróis ali nesse filme, mas quando a Warner não colocava, as pessoas reclamavam. Quando a Warner colocava um Superman sem cabeça, as pessoas reclamavam. Quando a Warner fazia uma cena pós-crédito que não ia ter sentido, as pessoas também reclamavam. Não é o trabalho do artista dar ao público o que o público quer. Se o público soubesse do que ele precisa, eles não seriam o público, seriam o artista. O ofício do artista é dar ao público o que eles precisam. Finalizando com essa frase brilhante do Alan Moore, escreve nos comentários o que você espera dessas 3 fases da DC. Do Superman novo, apresentado por uma nova geração, do plano do DC Studios /DCU aqui, e também do que a DC pode mudar na indústria de entretenimento de super-heróis. A DC tem esse potencial. Se ela vai fazer ou não, a gente vai ver aí com os anos, beleza? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre tudo isso. Tamo junto, até a próxima.